Para compor a mesa, chamarei os primeiros palestrantes da manhã. Dr. Oxandro Gonçalves. Dr. Fernando Rodrigues de Bairros. E Dr. Hugo Funaro. Agradecemos também a presença da professora Maristela Marques de Souza, diretora do curso de Direito da PUC, e do professor Vinícius Moretti. Para iniciar, chamo agora com a palavra o Dr. Fernando Rodrigues de Bairros, advogado e presidente da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil. Quero agradecer à Pontífice Universidade Católica do Estado do Paraná pela oportunidade. Agradecer à professora Márcia, da ADEPAR, da Associação de Direito e Economia do Estado do Paraná, pela oportunidade que estão dando para a FEBRAS, para começar a discutir o setor e a concentração do mercado de bebidas que existe hoje no Brasil. Também quero pedir escusas caso eu tenho que citar o nome de Coca-Cola, de Ambev, que eu não consigo trabalhar sem citar o nome dos dois, né? Então, são questões que a gente fala isso corriqueiramente, mas eu quero já falar no sentido, não no sentido pejorativo, muito pelo contrário, é simplesmente citar eles como exemplo, né? Mesmo porque a nossa discussão não se refere a produto, na verdade, se refere basicamente no que se refere a mercado e tributação, né? Para falar rapidinho, falar um pouco da história do setor. O setor nasceu em 1900. Para você ter uma ideia, muitas pessoas não sabem da discussão que existe, na verdade, na criação das empresas. O setor de refrigerantes no Brasil foi desenvolvido pelas pequenas empresas. Em 1900, nós já tínhamos fábricas regionais trabalhando, né? Aqui no estado do Paraná, nós temos a Hugo Cine com mais de 100 anos, nós temos em Santa Catarina, Guaraná Pureza também com mais de 100 anos, nós temos outros estados. Guaraná Antártica veio para o Brasil somente em 1924. Coca-Cola só veio para o Brasil em 1942. Então, antes disso, nós já tínhamos aí cerca de 40 a 50 empresas trabalhando no setor. Quem descobriu o setor de refrigerantes, quem desenvolveu o setor de refrigerantes, não foi nenhuma grande empresa, não. E sim as pequenas empresas de refrigerantes, que ao longo do tempo deram a cara ao setor no Brasil. Só para você ter uma ideia, no final do ano 2000, nós tínhamos 850 empresas em atividade no Brasil. Hoje são 238. Fechou aí mais de 600 empresas ao longo desses 10 anos de atividade. E nós sempre falamos, e nós defendemos sempre a posição, de que o grande fechamento veio em função da fusão do mercado feito na época, no final de 2000, entre Brahma e Antártica. É a partir deste momento que nós começamos a diminuir o nosso número de empresas no Brasil. Hoje são 238 empresas trabalhando uma dificuldade enorme, né? E nós temos que, por obrigação, nós como entidade, por obrigação de começar a girar as discussões a nível do Brasil. Só para você ter uma ideia, falando do IPI, PIS e COFINS, no que se refere à tributação, até final de 2008, a tributação no que se refere ao IPI, PIS e COFINS o IPI era fixo por unidade e o PIS e COFINS fixo por litro, ou seja, quando você tem uma Coca-Cola vendida a R$3, ela pagava 24 centavos de IPI, e 0,11 centavos por unidade de PIS e COFINS. Quando eu pego uma fábrica regional, né, no caso aqui está aí a Refrigerantes Funada do estado de São Paulo, ela pagaria naquela época os mesmos 24 centavos e pagaria os mesmos 11 centavos de PIS e COFINS. Em função da organização da FEBRAS, que foi fundada em 2005, nós começamos a lutar e começamos a mostrar para a sociedade que tem erro aí. Porque, na verdade, quando eu vendo uma Coca-Cola a R$3 e vendo um Guaraná Funada a R$1,50, por óbvio que a minha tributação é muito maior
na pequena empresa. Isso tudo foi defendido arduamente pelas grandes empresas, mas por trás disso você tem aí todo um ganho, né? Uma vez que você é fixo por litro, você tem toda uma situação em que você tem uma discussão, um ganho muito grande, nesse sentido que você tem vários resultados financeiros, principalmente no que se refere à tributação. Nós sempre falamos que a parte de tributação não pode ser diferencial, mas eles sempre sustentaram essa posição deles junto com o governo federal, através de um pano de fundo que eles criam e, ao longo dos seus anos, eles vão continuar falando, é a sonegação. Então eles preferem controlar o setor através do tributo fixo, e até hoje defendem. Isso a gente vê aí o Instituto Ético de Concorrência, Instituto Ético, que é um instituto sustentado pela Coca-Cola e pela Ambev, que fica, digamos, defendendo ao Brasil inteiro essa tributação fixa, né? E qual é a desculpa dessa discussão? Qual é a base? É a sonegação, né? Sonegação, a gente sempre gosta de falar que sonegação é um problema da Receita Federal que tem que cuidar ela, né? Nós temos que usar a parte de tributação não como meio de competição, e sim como sobrevivência. Você tem que pagar mais, quem vende mais caro paga mais, quem vende mais barato paga menos. Essa é a grande discussão. Mas, enfim, no final do ano 2008, nós invertemos a situação, fizemos uma luta muito forte em Brasília e fizemos algumas alterações, né? Muito embora o sistema é extremamente complexo ainda, né? Diga-se passagem que não existe hoje no setor, no Brasil, um sistema tributário tão complexo quanto o setor de bebidas, né? Mas, por trás dessa complexidade, sempre tem um interesse, não há nem dúvida. Nós temos aí, ele ficou, no final, fixo por litro, mas hoje, dentro da lei, a 11.727, ela permite que eu pesquise o preço de venda dos produtos da Coca-Cola e chegue no preço do IPI, no valor do IPI. Então, o IPI, na verdade, tem uma alíquota interna de 10%, né? E o PIS/COFINS tem uma alíquota interna de 14%, 14,4%. Eu acho o preço de ponta da Coca-Cola, acho uma redução, tem uma mecânicazinha que você acha uma redução, em cima daquela redução você tem uma aplicação de 10%. A partir daí você se torna fixo, né? Essas pesquisas, gradualmente, esses preços são coletados no mercado todo ano. Só que em 2009 nós amanhecemos com a nova tributação e nós estamos com a mesma tributação até hoje, né? Não alterou nada. Mas houve um avanço, porque eu saí de 24 centavos, né, praticamente de 24 centavos, para 0,8 centavos, houve uma redução na carga tributária das pequenas empresas. Mas isso é óbvio, eu faturo menos, eu vendo mais barato, eu tenho que pagar menos imposto, né? Isso é um preceito constitucional, inclusive. Muito embora essa mudança toda, houve uma situação que reduziu praticamente o preço, o valor do IPI gerado por unidade para a Coca-Cola, mas ele caiu de 24 centavos para 17 centavos. Nós saímos de 24 centavos para 8 centavos. Quando eu pego o Guaraná, produtos que levam suco, produtos naturais, é a metade desse valor. O PIS/COFINS, na verdade, eu saí de 11 para 24 centavos no que se refere à Coca-Cola e eu permaneci no mesmo, digamos, no mesmo valor, né? Houve aí um pequeno ajuste. Mas o que é o certo? O certo, na verdade, quando você tem uma empresa e qualquer outro setor da economia, com exceção de cigarro e combustível, o certo é se acreditar e se debitar. Ou seja, eu tenho um percentual de entrada e tenho um percentual de saída. Isso é o óbvio ou o mais correto. Mas aqui não. Aqui, no setor de bebidas, por uma questão de estratégia, existe assim, um interesse muito grande de ficar na tributação fixa. Ao longo desse dia, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre essa discussão que a gente tem, que existe aí um volume muito grande. Quando eu falo de uma alíquota interna, por exemplo, eu falo uma alíquota interna de 10% de IPI, lá na frente vocês vão ver que o crédito dessa mesma matéria-prima, ela é 27%. Então, só aí você tem um ajuste, um ganho de 17%. Quando eu compro minha matéria-prima, eu tenho um crédito de 27%. Mas quando eu vendo o meu produto, tenho um débito de 10%. Isso não é justo, mas é isso que acontece no setor de bebidas.